Boa noite, senhores, tudo bem? Começamos a nossa web do dia 5 de outubro de 2022 para o evento 831529 na UC de Fundamentos de Usinagem, certo? Certo. Tá aparecendo o slide aí para você, né? Tá passando o fundo aqui do técnico em mecânica, assim. Então vamos lá. Eu acho que eu upei o errado ou foi o certo? Não, tá 83, 80, 20. Deixou eu upar o correto. Só um segundo. Tá ok. Isso aí acontece demais. Tem várias turmas que estão em UC parecida, né? Uhum. Igual eles também estão na fundamento de usinagem. E aí ocorre do. Como fala? Por mais que eu separe em pastas de matérias e coloque o nome, ainda acaba eu clicando no arquivo errado. Agora eu vou subir o certo, tá? Ao vivo é diferente, né? É, Vou aproveitar enquanto estou subindo, vou pegar contigo o feedback. Wellington, vocês tiveram a aula nesse final de semana sobre turno? positivo. Foi sobre torno já. E aí vocês trabalharam lá com o torno universal, trabalharam com os solúveis lá em água, né? Para Aham. lubrificação e refrigeração. Chegaram a Positivo. fazer alguma peça? Nasceu uma pecinha simples lá, uma ruela só, sabe? Ou fizeram uma arruela? Foi. Rapaz do céu, essa aula prática aí, eu achei que ele ainda ia apresentar para vocês, já fizeram até a arruela. Não, é porque foi pouca, só foi eu e o... Esqueci o nome do rapaz agora, rapaz. Mas só foi duas pessoas só. Só duas? Foi o pessoal demorou a responder se ia ter ela no dia primeiro, né? Porque teve Hum, um sábado antes, aí como era de 15 e 15, era para ser nesse sábado que vem agora, né? sim. Ele mesmo bagunçou o horário dele lá, aí não avisou por menino, aí não teve como os meninos sair da usina, sabe? Entendi. É lá o professor não, a coordenadora me falou que realmente os momentos às vezes mudam por questão de professor, laboratório e por questão da escala do pessoal também, né? É. Que às vezes já não consegue conversar com o pessoal da usina para liberar no sábado Uhum. e aí acontece, né? É show de bola. Então agora tá o slide certo, né? Tá. 83, 15, 29. Vamos lá então. Na semana anterior a gente acabou trabalhando sobre os tornos, né? Tem a web Uhum. aula gravada aí. E Uhum. agora nós vamos trabalhar com a fresadora, né? Então, o que que muda? Vocês viram que o torno lá, ele fica preso na castanha, né? A peça gira e a ferramenta fica parada, certo? Certo. Aqui já vai ser o contrário. A ferramenta que gira e a peça fica parada. E o Parado. mais comum no torno é trabalhar com peças cilíndricas. E aqui na fresa com peças prismáticas, né? Peças quadradas. Então, as operações Uhum. de usinagem realizadas com as fresadoras são denominadas de fresagem e ocorrem por meio da ferramenta de corte multicortante chamada fresa, né? Através desse processo, pode-se usinar peças de superfícies planas de diferentes formatos, né? E aqui os tipos de fresadoras, né? São classificados de acordo com a posição do eixo árvore em relação à mesa de trabalho, podendo ser horizontais ou verticais. Existem fresadores de diferentes tipos utilizados para variadas aplicações, e algumas delas são destinadas a operações especiais, como copiar formatos ou realizar gravações na peça, né? E aqui ele vai trazer cada uma delas, ó, fresadora horizontal, fresadora vertical, fresadora universal, fresadora pantográfica, fresadora copiadora, fresadora ferramenteira e a fresadora CNC. Vamos para a primeira aqui, que é a fresadora horizontal, né? Tem o eixo árvore da máquina posicionado paralelamente à mesa de trabalho, né? E são muito utilizadas para produzir ranhuras e engrenagens. Tem até a fresa ali, mostra o eixo árvore, né? E a peça Uhum. na mesa ali seria uma espécie do carrinho, né? Dessa É. fresadora. As fresadoras verticais, né? A operatriz diferencia-se da fresadora horizontal pela posição do eixo árvore, que neste caso é perpendicular, então altera a horizontal. Se a mesa está na horizontal, o eixo árvore também. Aqui já muda, né? Ele está na vertical ali,
perpendicular à mesa. No entanto, o princípio de funcionamento é similar e algumas operações, como facear e fazer alguns rasgos, podem ser feitas em ambos os tipos, né? O que vai diferenciar é muito o que você precisa, o resultado final e o tipo de peça que você tem, né? Você vai trabalhar com a vertical ou com a horizontal. E temos as fresadoras universais, né? Que era para estar no singular fresador universal, mas está com S a mais. Então, executa um serviço com posicionamentos horizontais e verticais do cabeçote em relação à mesa de trabalho. A escolha do posicionamento se dá de acordo com o tipo de operação que será realizada, né? Existem fresadoras universais em que o cabeçote vertical, quando não está em uso, fica posicionado lateralmente, sustentado por uma alavanca, né, que facilita a movimentação para a montagem no eixo árvore no momento da utilização. Então, a gente viu o vertical, horizontal e agora esse universal. Então, executa serviços verticais e horizontais, né, do cabeçote em relação à mesa de trabalho. Então, ele já consegue ser um pouco mais completo. E aqui eu aumentei a foto dele, né? Tem o cabeçote vertical, tem o eixo árvore vertical, tem o eixo árvore horizontal e tem a alavanca. Então, esse aqui acaba que faz a função dos outros dois, né? É lógico que quanto mais funções e mais completo o equipamento, mais caro vai ficando, né? É, E tem essa questão do investimento, mas ele já consegue fazer mais funções do que um dos outros dois. Que nós temos outro tipo de fresadora, né? Que é a fresadora pantográfica. Possui o eixo árvore posicionado perpendicularmente em relação à mesa de trabalho e possui dois cabeçotes. Em um cabeçote está a ferramenta que realizará a usinagem e no outro o modelo da peça que será copiado. Lembra muito, por exemplo, como ele vai, de certa forma, copiar, ele transfere o mesmo movimento que foi feito ali na peça molde, né? Ou que você fez em um, ele faz no outro. Lembra muito, ou talvez eu estou falando uma bobagem muito grande, mas o pessoal que faz chave, ele vem passando um guiazinho no contorno da chave e na outra ele coloca a peça que ele vai trabalhar, né? De acordo com que ele uhum, movimenta na chave original, ele vai desenhando, né? Vai desbastando no material para ter a chave cópia. Então, é, é muito mais parecido a isso, né? Então, ó, em um cabeçote está a ferramenta que realizará a usinagem e no outro, né, o modelo da peça que será copiado. Então, né, as uhum, fresadoras pantográficas são comumente utilizadas quando se deseja realizar gravações e cópias de peças já produzidas seguindo gabaritos. Então, eu não estou falando tanta bobagem, não, é isso mesmo. Sua movimentação é controlada manualmente pelo operador. À medida que ele movimenta a ferramenta apalpadora sobre o modelo, a fresa realiza os mesmos movimentos na peça. Aqui a gente já entra para fresadoras que são especiais, né? O mais comum é a gente ter as três primeiras lá, horizontal, vertical ou universal. Mas para casos especiais temos essa, né? Aqui também tem a copiadora. Assim como a pantográfica, utiliza o eixo perpendicular e dois cabeçotes para a realização da fresagem. Em um cabeçote é fixada a ferramenta e no outro o relógio apalpador. Nessa operatriz, né, a movimentação ocorre de forma automática e as dimensões e formatos da peça copiada são controlados através da utilização do relógio apalpador. Então, na outra tem a ferramentinha nessa que muda, que tem esse relógio. E o que esse relógio traz? Muito mais precisão. Lembra da nosso C lá que a gente trabalhou sobre relógio comparador? Que tinha a haste e uhum, a ponta era muito sensível. Então, aqui uhum, tem um princípio dessa forma, né? Lógico que não é tão sensível, mas ele vai ter uma precisão muito maior. Aqui as peças desse fresa copiadora, né? Eixo árvore, mandril com a porta-pinça, fresa, né? A peça, os parafusos, a mesa e aqui na ponta, que é o que diferencia o relógio apalpador. O que mais nós temos, né? A fresadora ferramenteira. Ela permite a realização de diversas operações e produz peças de perfis variados. O eixo árvore desta máquina é posicionado verticalmente em relação à mesa de trabalho e o cabeçote na localização do eixo. E o cabeçote na localização do eixo pode trabalhar com inclinações em diferentes ângulos no momento da usinagem do material. E aqui é a foto dessa fresadora ferramenteira, né? Tá aqui, ó. O eixo árvore está na vertical. E o cabeçote, é, né, do eixo trabalhar em inclinações. Então, nos outros, ele não tinha essa movimentação, essa mobilidade,
que a gente chama de graus de liberdade, né, que é movimentar em diferentes ângulos. E aqui já tem essa possibilidade. Então, peças mais especiais, mais complexas, a gente já tem essa fresadora. Assim, cada uma tem uma especialidade. Tem lógicas mais simples por questão de uso, para quem faz pouco uso, quanto vai aumentando, mais tecnologia tem e mais liberdade para trabalhar. Aqui já assim como o torno a gente viu o CNC, a fresa CNC, né? Então, o que é o CNC? CNC é o código numérico de comando, né? Então, o que acontece? Ele tem a linguagem G que vai movimentar a máquina automaticamente. Então, os eixos dessa fresadora são movimentados através de comandos programados pelo computador através de um sistema de coordenadas. Na programação estão inseridos símbolos que serão decodificados pela máquina para sucessivamente realizar as operações. O comando CNC, né, é comando numérico computadorizado, promove a operatriz versatilidade, possibilitando a produção de peças com diversos tipos e formatos. A fresadora CNC, também conhecida como centro de usinagem, são muito utilizados para produzir grandes quantidades de peças no mesmo perfil, superfícies de formatos complexos ou para obter maiores precisões em um produto. Então, o que acontece? Como ele é computadorizado, vou te mostrar a foto aqui. A precisão dela é muito melhor, porque é um computador que comanda. A gente, pela nossa mão, a gente tem um tato, tem um feeling, e isso vai melhorando, né? E vai aumentando a nossa habilidade com o decorrer do tempo. E aqui é um computador, cara, um computador para fazer esse tipo de coisa, ele acaba sendo muito mais preciso. Além disso, quando você sobe o código aqui na IHM, IHM é essa parte que tem a tela aqui, os botões, que é a interface homem-máquina, né? Quando você sobe o código lá e está certinho, esse código pode se replicar por inúmeras vezes, então você consegue ter replicabilidade nas suas peças. Ah, quero fabricar uma produção de 300 mil porcas, né? E vem aqui na fresadora CNC, ela faz uma a uma as 300 mil. Ela acaba não sendo tão boa pelo tempo de setup, né? Para você, o que é o setup? É trocar uma produção para outra. Então, às vezes, se você vai fazer pequena quantidade, é muito melhor você fazendo manual. Lógico que para peças que não são tão complexas. Peça complexa ou que vai ter alta replicabilidade, o CNC é a melhor escolha. É lógico que ele tem o problema que é o custo, né? E além do custo, você precisa de operador capacitado para que faça ela desenvolver o trabalho. Mas essa é a CNC, assim como o torno. Quais são as aplicações, né? Tem a fresagem frontal, que é uma das operações mais simples, né? Pode ser realizada por diversos tipos de fresadoras. O eixo de rotação da fresa está posicionado de forma perpendicular em relação à superfície que está sendo usinada, né? Então aqui ele mostra ela desbastando. Então, como eu disse, a peça fica parada e aqui a ferramenta que tem o movimento de Fica girando, rotação. né? Trabalhando. Exato, exato. Então ela vem desbastando aqui a peça, né? De acordo com o que você precisa realizar. E aí você vai avançando a peça pelo carro, né? Conforme é a velocidade desse processo de usinagem e conforme é o seu projeto, né? Então, às vezes você pode ter que subir, descer e assim vai. Então, aplicações seguindo, temos a fresagem tangencial. O eixo de rotação da fresa está posicionado de forma paralela à superfície que está sendo usinada. Assim como a frontal, né, esse tipo de operação pode ser realizado em diversos tipos de fresadora. Então, ele vem girando também, desbastando. Aquela era frontal, agora, diferentemente, né, é tangencial, que ela pega pela borda. A outra pega de frente com a peça. Essa aqui vai pegando pela tangente, né? A gente lembrar lá da matemática na época da Uhum. escola, tem o desenho lá, que o tangente é quando toca somente uma vez no arco, né? Uma reta que toca uma vez em um arco. Então, aqui ele vem e toca, né? Na superfície dessa peça, de acordo com o movimento que ele está fazendo e o avanço que você solicitou. Temos ainda as fresagens, né, côncavas e convexas. Então, para superfícies côncavas, a operação pode ser fresagem frontal ou tangencial, e para convexas, né, apenas a tangencial. Por quê? A frontal você não vai conseguir fazer a peça fazer esse rasgo igual está aqui no segundo desenho. Então, você já precisa que seja tangencial, que pegue só por cima. Agora, se for côncava, né,
A diferença do côncavo para o convexo vem lá da ótica, né? O ângulo que está sendo feito naquela superfície. Então, ele está aqui, como é côncava essa primeira, né? O sobressalto fica acima, né? Seria um arco para o lado da parte superior, se a gente fosse fazer as vistas, né? Para o lado da vista superior. E a convexa já é o contrário, né? O arco é formado já para o sentido da vista inferior. O que mais nós temos? A fresagem de ranhuras, canais ou rasgos, né? Essa operação produz detalhes de formatos e dimensões distintas no material, inclusive de perfil côncava, que nós já estudamos, né? Através do perfil da ferramenta e do acessório utilizado na operação de fresagem, é possível obter engrenagens de diferentes tipos e aplicações, que também podem ser obtidas através de fresadoras específicas para esse tipo, né? Aqui, ó, aqueles dentes das engrenagens, né? Tem a fresa correta, porque depende muito dessa abertura entre um dente e outro dessa engrenagem. Tem um ângulo ali que é feito. Então, já tem a fresa correta para fazer aquele tipo de engrenagem. Então, você precisa do seu conjunto de fresa, né? Exato, para ter as dimensões solicitadas. E aqui veio um slide a mais da fresadora ferramenteira. Não era isso, não. Aqui o nosso funcionamento, né, dessas fresadoras. Então, são basicamente 3 movimentos, né? Movimento de rotação da ferramenta, que se encontra no eixo árvore, né? Que é a fresa. Tem o movimento de avanço, que é pelo carro, né? Que avança a peça contra, né? A fresa. E tem o movimento de penetração, né? Relacionado à quantidade de material a ser removido durante esse deslocamento, que seria ela avançando para dentro da peça, né? Para você fazer uma profundidade, né? Quer fazer ali um tipo de profundidade, um vale, algo assim. Tem esse movimento de penetração, que é o de cima para baixo ali, ó, tá apresentado pela letra P e o desenho vermelho. O movimento de rotação, que é o da fresa comum que a gente está acostumado, é o R, e o A, né? Que é o movimento de avanço do carro. Ainda sobre o funcionamento, né? Sobre essa figura, o movimento da fresa sobre o material pode acontecer de forma concordante ou discordante. No primeiro sentido, a rotação da ferramenta combina com o sentido de avanço da peça, e no discordante eles vão contrários, né? O movimento de rotação é contrário ao movimento de avanço da peça. Então, ela pode ser concordante ou discordante. E para saber qual tipo de movimento está sendo feito, basta observar o sentido de giro da ferramenta. Então, você vai usar o avanço da peça como referência e vai olhar se ele está girando no mesmo sentido, né, concordante, ou se está girando em sentido contrário, discordante. Para bons acabamentos é necessário um movimento concordante, que aí você evita, né, ter rebarbas e tudo mais. O movimento concordante, ele é mais suave, né, para fazer esse desbaste do material. E quais são as recomendações, né, para o uso dessa fresadora? É uma máquina que requer alguns cuidados ao longo de sua utilização. Assim como o torno mecânico, ela necessita que o operador esteja devidamente protegido através da utilização dos EPIs. Antes de iniciar as operações na fresadora, certifique-se sempre de que a peça está bem fixada e alinhada para a obtenção do que você realizará, além de verificar se os movimentos automáticos da máquina estão desativados, de modo a evitar que ocorra algum acidente quando a máquina seja acionada. E também usar os EPIs, né? Lá na aula de torno vocês usaram diversos EPIs, não utilizaram? Usamos o óculos. Lá, eles só forneceu para nós o óculos. Chegou a usar o protetor auricular? Não, não. Talvez não tenha tido tanto ruído, mas tem alguns EPIs Aham. importantes. Igual É. aqui, ele trouxe a foto, né? A luva Aham. pode ser importante em uma das mãos. Hoje em dia tem aqui a luva multitato que você consegue ter uma boa pegada, né? É Lógico, uma para preta, né? manusear, é uma pretinha. Que ela é boa Aham. que você evita contaminar a sua mão, tudo mais, com os produtos químicos que ele usa, né? No processo de Uhum. fresagem. Além disso, dependendo do que você vai fazer, às vezes só o óculos de EPI não resolve, você precisa de uma máscara de proteção facial. Não é o comum, mas dependendo do que você vai fazer, né, pode ser Uhum. necessário. O calçado, né, calçado fechado, de preferência
com a biqueira de segurança, né, que proteja, um macacão, não utilizar pulseiras, anéis, né, crachá, tudo que pode enganchar no equipamento rotativo, né? E cuidar também é sempre movimentar, porque como é um trabalho manual, a gente precisa sempre estar vendo, conferindo, né? E aí, quando faz essas movimentações também com a cabeça, sempre toma cuidado para evitar qualquer transtorno, certo? Agora vamos às furação, movimento de furação que está alinhado ainda com a fresagem e dentro do mesmo capítulo, né? Então aqui tem uma furadeira convencional e uma furadeira de bancada, né? Máquina ferramenta capaz de fazer furos, dar acabamento aos mesmos também. Às vezes consegue até alargar, né? É possível encontrar furadeiras de diversos tipos, com características que atendem a uma série de exigências de projetos, como as furadeiras de múltiplos fusos que realizam o processo de furação, com furos de diâmetros diferentes em uma mesma peça, certo? Então, para a primeira, essa aqui é a comum, que tem a imagenzinha lá, que é aquela furadeira de impacto, né? Que está nessa primeira foto aqui, popularmente conhecida como... Vocês já tiveram contato? Essa daí é a furadeira de impacto E a outra bancada. Essa de impacto, a bancada. normalmente, ela tem a função de martelete, né? Uhum. Tem gente que chama também de martelete. Tem as Então, duas funções. e tem as furadeiras, essa também enquadra nas furadeiras portáteis, né? Então, Uhum. ela é comumente utilizada na indústria em situações nas quais não é possível realizar uma furação com uma furadeira fixa. Então, você vai acabar utilizando uma furadeira portátil. Temos outras né, que é a furadeira de coluna. A furadeira é assim denominada porque fica em uma espécie de coluna, né, que é o suporte. O acionamento dessa furadeira pode ser manual, através da alavanca, ou automático, que você programa lá na caixa dela. Sua mesa pode ser movimentada verticalmente ao se descolar sobre a coluna e adaptar-se ao tipo de peça furada, que é o espaçamento que você vai precisar para posicionar a sua furadeira e broca, né? Então, a mesa pode ser giratória, possibilitando a execução de furos equidistantes. Aí fica bom se for giratória, né? Que pode ser, né? Então, isso aí ajuda que vai girando a peça, não precisa ficar manuseando ela toda hora. Você faz a rotação da mesinha, ela já posiciona no outro ponto que você vai fazer o furo e show de bola, né? As furadeiras de coluna são mais robustas, de maior porte, utilizado para furos de maiores diâmetros. Porque quando você vai desbastar o material, né? Fazer esse furo, tem uma energia muito grande. Lá no torno vocês viram, né? Que aquece muito, tem um atrito, e para desbastar tem o desgaste da peça, né? Da ferramenta. Lógico que bem menor, porque ela é de um aço muito mais duro do que o aço que você está trabalhando, ou se for um outro tipo de metal, né? Que você está trabalhando na peça que está sendo usinada, mas tem um desgaste também, porque é por contato. Então, aqui é a foto dela, ó. Tá vendo? Tem uma coluna ou um suporte. É isso que diferencia da próxima, que é a furadeira de bancada. Qual que é a diferença? Você consegue colocar ela em cima da bancada, né? Na furadeira de bancada, o acionamento da alavanca permite o avanço da máquina para realizar a operação. E ele é manual. Assim, ela acaba sendo um pouco mais simples, mas muitas vezes até mais rápida, né? Para utilização de casos mais corriqueiros, né? Ela é empregada para fazer furos pequenos, geralmente de 1 a 12 milímetros, que depende muito Do da, mandril. exatamente, do mandril e da broca, né? E querendo ou não, a ferramenta está aplicando uma força contra a peça. Então tem um nível de força que ela consegue aplicar para fazer o furo, e tem outras que ela não vai conseguir, que vai só aquecer, aquecer e até chegar a quebrar a broca, né? Então ela é composta por uma base metálica, uma coluna, que é o suporte da máquina, e apoia o cabeçote, onde está localizado o eixo, né? Que por sua vez recebe um movimento de rotação transferindo para a ferramenta, e aquela maior. Tem a alavanca, a mesinha, tem a coluna bem menor, né, porque ela consegue fazer trabalhos mais simples, né, mais leves, e tem a sua base. Temos também a furadeira radial, né? O avanço da ferramenta se faz de maneira manual ou automática. Essa furadeira é utilizada para abrir furos de grandes dimensões. É denominada furadeira radial porque possui um braço horizontal, que é capaz de dar uma volta em torno da coluna. Seu cabeçote pode ser movimentado, né, vertical e horizontalmente quando necessário. Trouxe ela maior aqui, ó. Tem um braço horizontal,
tem o cabeçote e tem essa coluna, certo? Então, depois dos tipos de furadeiras, vamos para a aplicação dela, né? A furação, quem faz o processo é a broca, né? Ela vai liberando os cavacos do desbaste que ela faz na peça. E ela faz o movimento de rotação também. Além de furar, ela consegue escariar furos, né? A operação de escariar furos nada mais é do que tornar cônico o início de um furo previamente feito a uma determinada profundidade. O que isso ajuda? Muitas vezes você vai posicionar a sua peça, não tem a área de contato que você queria, porque como a cabeça é escariada, você não tem o furo escariado. Aí fica a cabeça sobressaltada. Quando você escareia, você aumenta a superfície de contato, com isso conseguindo utilizar um torque maior e o parafuso, né, ter uma função melhor pela questão das áreas de contato, né? Então, essa operação tem por finalidade acomodar elementos de união ou fixação com cabeça cônica, como alojar a cabeça de um parafuso. A ferramenta de corte utilizada é o escariador. Também a gente utiliza nas furadeiras. O que mais nós temos para rebaixar um furo, né? Consiste em aumentar o diâmetro do início de um furo até uma determinada profundidade, formando um alojamento para a cabeça do parafuso, pina, etc. Geralmente aqueles parafusos que eles adentram a linha de superfície da peça, né? Que ficam mais adentro. Então aqui ele rebaixa esse furo para a peça conseguir entrar mais, né? Seria no corpo da peça, né? Então, essa operação permite que não fiquem saliências na superfície de uma peça por conta de um elemento que foi introduzido em um furo, que no caso, comumente é o parafuso. Então, a ferramenta utilizada nesse processo é o rebaixador. E aqui ele traz, ó, a superfície da peça é essa linha aqui da esquerda. Então, ele aumentou, né, ele rebaixou esse furo com essa medida do B1 pela profundidade A1, né? E depois, no comprimento desse furo, ele tem um diâmetro D1 ainda. Então, ele faz isso para colocar o parafuso e não ter nenhuma, como fala, para a cabeça do parafuso não ficar acima da linha de superfície da peça, né? No caso, ele diz saliências, né, na superfície. Além disso, podemos alargar os furos, né? Para essa operação, as furadeiras têm os movimentos de velocidade de corte e avanço determinados pela ferramenta que será utilizada. Com a operação de alargar furos não é diferente. Este tipo de operação é feito quando se deseja obter os ajustes de diâmetros e as tolerâncias geométricas especificadas em um projeto, como a cilindricidade que se obtém com o uso do alargador. O alargamento pode ser cônico ou cilíndrico, dependendo da utilidade do furo, né? A diferença entre o alargamento cilíndrico e o cônico é que no cilíndrico, né, o furo segue a mesma medida de diâmetro até a profundidade, determinada na especificação do projeto dessa peça. E no segundo, né, que é o alargamento cônico, a medida que se aprofunda, né, seu diâmetro aumenta, tornando-se um cônico, né? A ideia é ficar parecido a um cone, formato de um cone. E as recomendações, né, para o uso dessas furadeiras. Então, utilizar os EPIs recomendados, né, óculos, protetor e bota, retirar todo e qualquer acessório que possa ficar preso às partes móveis da máquina. Então, já ouvi casos de operadores, né, que eram casados e não tiravam a aliança de jeito nenhum, e infelizmente chegar a perder o dedo por causa disso. Então, com equipamentos rotativos, você não pode deixar nenhuma brecha, né? Antes de ligar a máquina, verifique se a peça está firmemente presa para que não se desprenda no momento da operação. Justamente é isso, a peça pode ser lançada contra você ou contra algum outro objeto, né, e causar um dano. Então, sempre utilize as ferramentas de corte em bom estado, observando o nível de desgaste e afiação da ferramenta, a fim de realizar as operações com máxima eficiência. Que é lógico, você gastar muito tempo que sua ferramenta não está com o nível, como fala? Não está bem afiada, né? Ou não está em bom estado. E questão desgastada também, além de não trabalhar bem, ela pode fraturar e como a peça fica girando, ela vai ter a centrífuga. Então, ela vai ser lançada também contra algum obstáculo. Pode ser você. Então, tem que tomar esse cuidado. Manter uma distância segura em relação à máquina enquanto ela estiver em trabalho, está realizando. Deixa um espaço, não fica ali com a cara, com o olho muito próximo para evitar qualquer coisa. E evite se apoiar em alguma das partes da máquina, justamente até para a questão de peso e tudo mais, mudar alguma dimensão de alguma das peças ou gerar uma carga que a máquina não foi projetada para suportar. Certo?
Wellington hoje era fresadora e furadeiras. Se tiver alguma dúvida, o Ronildo também que chegou para somar com a gente aí, podem ficar à vontade. Não, eu É. tenho dúvida quase nenhuma, né? Porque eu também não conheço elas direito, né? Conheço mais só as furadeiras. É, esse caso aqui, o que que acontece? Eu meio que preparo vocês para não chegar tão verde lá no Aham, momento presencial. Essas aqui é momento presencial que salva, entendeu? Porque aham, querendo ou não, vocês viram lá um torno. Ah, beleza, o professor vem aqui, explica todos os tornos pra gente, CNC, Universal, e vai para cá e uhum, vai para lá. Só que a graça mesmo dessa aqui, como não tem uma conta pra gente fazer junto, não tem algo lógico pra gente desenvolver, fica só no imaginário, essa aqui é exatamente a prática que dá aham. sentido, né? Então É. hoje vocês veem a teoria, não chegam lá tão verde com relação às peças e ferramentas, entende que elas fazem, como que funciona, quais são as peças, e na técnica lá o cara, o professor de vocês é muito bom em usinagem, né? Creio que ele tem mais habilidades do que essa, mas ele já me confessou que em usinagem ele é muito bom. E Uhum. aí aproveita o momento lá para aprender com ele, né? Ele falou que essa área ele domina muito bem, né? Que é uma das melhores dele, então deixa aberto aí o conselho para vocês aproveitar nesse momento presencial para a gente linkar esses dois conhecimentos. Tá ok. Certo? O Ronildo ia falar aquela hora, Ronildo, fica à vontade, meu rei. Ô, Everton, boa noite. Boa noite, Wellington. Bom Boa demais? É, noite. bom, queria te dar uma dúvida com você sobre a Agora, Zap 1. Tá SAP no 1, conteúdo lá da apostila, né, digital. vamos voltar lá. É que lá pede lá, né, as ferramentas, instrumentos. Sei. É que você Eu, começou lá a explicar na aula passada, né? eu acho que eu passei bem rápido, né? Isso aí eu falei assim, onde que eu vou procurar essas ferramentas? Tipo assim, só se for lá no professor no presencial, mas tipo assim, não chegou lá tal, não, eu vou procurar primeiro no online lá se tá nessa apostila, né, para caçar lá dentro da apostila digital. Isso, eu vou compartilhar com você a tela, Ronildo. Vamos lá. Cara, essa é uma das atividades que eu tenho mais dificuldade porque eu não consigo explicar ela sem dar resposta, cara. Essa aqui eu tava fugindo da dúvida. Mas vamos lá, eu vou tentar não dar resposta. Então, o que que essa SAP traz, né? Essa primeira SAP aqui que o Ronildo está trabalhando. Vamos trabalhar sobre elas. Então, são duas peças, né? Então, você vai ter que ter um plano de ação para trabalhar com duas peças. Uma com um bloco base. Você está vendo uma peça prismática aqui com furos, né? Tem um furo no centro e quatro furos próximos aos vértices, né? Dessa peça. E depois você tem um eixo em perspectiva isométrica aqui para trabalhar. Então, você tem que desenvolver um plano de ação para essas duas. Agora começa o problema. Como que eu vou explicar? Então, aqui tem um desenho. Lembra de desenho que a gente trabalhou? Aqui traz, ó. Então, o desenho traz que tem três furos, né? E aqui está toda a área desbastada. É um furo também, né? Aqui no meio. E ele traz aqui no desenho a seção A, que foi o corte que ele fez aqui, para mostrar, né? Quais são esses furos e o diferencial deles, né? Que tem um que não é passante, né? O furo não é passante e o outro é. E aqui no meio traz também no corte BB, né? Como que é feito esse rasgo aqui no meio da peça, que é de 18, né? Então tem todos isso. Você tem uma peça prismática para trabalhar. Vamos lá, não tem jeito não. Eu não sei explicar isso sem já dar as dicas mais quentes. Então, o produto você vai colocar lá, né? O bloco base, o objetivo é realizar a operação de usinagem, profissional seu nome, local, laboratório, operações de fabricação. Para fazer um bloco base, vou dar as dicas. Peças cilíndricas, a gente trabalha no torno, porque a peça gira, a ferramenta fica parada. Peças em formato prismático, né? Mais próximo a cubo, quadrados, né? Elas são trabalhadas nas fresadoras, porque ela fica parada e a fresa que faz o movimento. Esse nosso projeto 1 aqui é o bloco base. Ele é prismático ou ele é cilíndrico? Prismático. Exato. Então, prismático você vai usar qual máquina ferramenta aqui? Prezador, né? Aí, bicho, aí, já foi a resposta. Não tem como explicar sem dar a resposta, cara. Mas é isso.
Você tem a frisadora. Você pode usar também para fazer aqueles furos, uma que a gente viu hoje, né? Que trabalha bem com furos. E até mais simples. Qual que seria a ferramenta? Além da Essa é a minha frisadora? questão também, ué. Tipo, Oi? trabalhar também com a furadeira também? Exatamente. Você pode trabalhar com a Ah, furadeira. Aí você já matou máquina e ferramenta. não, beleza, Instrumento. então. Você vai, por exemplo, eu quero marcar o local que eu vou fazer o furo. Quem lembra lá o nome daquela ferramenta que a gente usava para marcar? Até me fugiu o nome agora. Também eu não lembro o O nome. grampo, né? Era o É grampo. um punção, né? Para marcar um punção, um martelo. Graminho. Lembrei. É isso aí mesmo. Então, beleza. O que mais que eu vou precisar? Quero ver se a minha medida tá certa. Dependendo do que for, eu vou utilizar um. O que que a gente usa para tirar medida lá das primeiras aulas? Paquímetro. Exatamente. O que mais que eu posso utilizar aqui? Um outro instrumento. Pode ser que eu use um micrômetro, não sei, quero Uhum. testar. Então entra aqui. Você não quer um E furo de a precisão, pode ser uma ferramenta, antena. exato. E a ferramenta na máquina ferramenta de fresadora, você precisa de fresa. Na máquina ferramenta furadeira, você precisa de Broca. broca. Você vai precisar de uma chave ali para abrir o mandril, né? Para girar o Aham. mandril. Na furadeira, o que mais você vai precisar? E aí entram as ferramentas, entendeu? Ah, no fim eu quero limar alguma coisa, não sei. Uma lima. Você pode usar também, entendeu? Não tem problema nenhum. O que não pode é, por exemplo, alguém escrever aqui, chegar, colocar um torno, como que ele vai usar um torno numa peça prismática, né? Aí vai ficar estranho. Mas aqui, ferramenta, se ele quis usar o cocinete também não dá, porque o cocinete faz rosca externa, né? Mas se ele quiser usar um kit de macho, né? Kit Uhum. alargador, infinidades aí de ferramentas que ele pode usar. Então, tendo o Nexo, não tem um gabarito certeiro para isso aqui. Só precisa que vocês tragam como fala, o que era para fazer com a ferramenta que seja possível fazê-lo. E aí são dois, ó, são dois envios aqui. Esse aqui é o envio 1, tem o envio 2 para o eixo, ó. Deixa eu abrir o eixo aqui para vocês verem. Aqui tem o corte AA, né, que traz esse desenho desse eixo. Aqui, ó, tem um parafuso M12 com a rosca de 1,5, então nós temos rosca aqui, né? Para fazer rosca, você vai conseguir com outra ferramenta. E aqui, eu vou abrir o... Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Aí vai ter o plano para a peça 2, que é um eixo. O eixo ele é prismático ou é cilíndrico? Cilíndrico, né? Exato. E para o cilíndrico a gente usa qual máquina? Em torno. Exatamente. Então já mataram máquina, ferramenta, instrumento. Vamos seguir na mesma, né? A máquina, ferramenta, você pode usar furadeira também. Eu acho que o torno tem um cabeçote dele ali que você consegue fazer um furo interno. Instrumento, vem instrumento de medição que vocês precisarem, tudo mais. E ferramenta da mesma forma, né? No torno, o que você precisa? Você precisa da ferramenta de corte, né? Para desbastar, você precisa de lubrificação, assim como na fresa também depende se for utilizar lubrificação e tudo mais. E aí você finaliza essa SAP, é a SAP 1, contexto 1, atividade 1. São dois envios, tá bom? E Tá assim bom. finaliza. Essa é mais simples. Vocês dois que vêm na aula não vão ter muita dificuldade, não. Eu creio que, ainda mais depois dessa conversa nossa aqui, tá só o ouro, né? A Tá minha bom demais. dificuldade é montar ela no, na folha lá, ó. Não, mas é nessa lógica que a gente falou. Se quiser voltar aqui nessa aula depois, Elton, no finzinho dela, lá no vídeo, Aham. você pode clicar só no fim e assistir o fim. Que aí vai ver eu Não, eu falando sei. O na negócio lógica. é eu montar a minha folha, sabe? Eu enviar. Ah, mas aí se tiver dificuldade, você tem a monitora que pode te ajudar. E dependendo do Aham. horário aí que você tiver disponível, eu tô com a agenda aqui com muita turma, mas daqui um dia vai melhorar. Tô na promessa aqui que vai entrar mais gente para a gente tá todo mundo estabilizado, né? E aí a gente Aham. encontra um espaço, eu posso te ajudar também. Se for questão de envio e tudo mais, não tem problema não. Certo? Tá ok. Tá ok. Ronildo, respondi? Beleza, não. Parecido. Ficou claro agora? Beleza. Tá, beleza. Eu aconselho vocês, a gente está desligando aqui, né? Eu vou ter que entrar na outra agora.
Mas eu aconselho vocês já façam agora, se tiver disponibilidade, que tá fresquinho na mente, já resolve 1/3 aí das SAPs da nosso C. Tá bom? Tá bom. Beleza. No mais, Boa aula aí pro pessoal. obrigado. Agradeço a presença Falou, de Edson vocês aí. dois, né? Fiquem com Deus aí, bons estudos e até a nossa próxima web. Falou. Beleza, combinado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, com Deus.